Nesse vídeo aqui, eu quero te mostrar um esquema bem didático para você saber o que esperar daqui para frente. Isso vai valer para sempre, tá? Você pode salvar esse vídeo que ele vai te ajudar a se posicionar futuramente, tá? Você vai saber como se posicionar, o que esperar do preço do Bitcoin, do preço de moedas, criptomoedas alternativas, que a gente chama de altcoins, e também o impacto que determinados eventos têm sobre as ações, como por exemplo as refletidas no S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas listadas em bolsa nos Estados Unidos. Bom, tenha a seguinte dimensão: tem uma série de notícias que elas têm impacto positivo nesses ativos, em todos esses ativos, nas ações dos Estados Unidos, no Bitcoin e também nas altcoins, como por exemplo a redução da taxa de juros. A redução da taxa de juros é um evento positivo para a renda variável de um modo geral. E aqui, como a gente está falando do mercado internacional, a gente está falando de taxa de juros como, por exemplo, dos Estados Unidos. Política de juros da União Europeia também tem impacto no mundo todo, ok? Quando os juros reduz, as pessoas migram para investimentos que oferecem maior recompensa. E, portanto, quando tem uma queda na taxa de juros, a gente tem um volume maior, um afluxo maior de capital para esse tipo de investimento aqui, ok? Por outro lado, um aumento na taxa de juros, ele tira parte da demanda por esses ativos aqui e aumenta a demanda por títulos que pagam renda fixa, ok? Que pagam mais juros. Um evento negativo, uma eventual guerra da Rússia com a Ucrânia, isso vai impactar todos os mercados negativamente. Mas as notícias negativas, elas têm um impacto que a gente pode representar dessa maneira aqui na renda variável tradicional, como por exemplo aquela refletida pelo S&P 500. No Bitcoin, essa mesma notícia negativa, ela tem um impacto ainda maior, porque o Bitcoin, relativamente às empresas do S&P 500, ele oferece mais risco e também é um mercado com muita liquidez. Portanto, daqui é mais fácil fluir capital para um investimento seguro, como por exemplo renda fixa, ok? E o capital flui da renda variável para a renda fixa com notícias negativas, como por exemplo uma eventual guerra entre nações e também com aumento da taxa de juros. E a mesma notícia que tem esse impacto no S&P 500 e esse impacto no Bitcoin, tem esse impacto aqui no preço das altcoins, ou seja, todos esses ativos eles são voláteis, porém o Bitcoin é mais volátil que o S&P 500 e as altcoins são mais voláteis ainda do que o Bitcoin. Então, o mesmo evento desencadeia a mesma reação, só que em diferentes proporções em cada um desses ativos, entendeu? Por outro lado, notícias positivas de um modo geral, uma aceleração na economia mundial, a taxa de juros menor do que a esperada, a resolução do conflito entre Rússia e Ucrânia, ela promove igualmente esses efeitos aqui. Tanto que o Bitcoin na última década ganhou de lavada do S&P 500, porque em condições normais o Bitcoin ele tem uma volatilidade maior e essa volatilidade é o que faz ele cair mais, mas quando ele sobe, ele também sobe mais do que as ações do S&P 500. E igualmente aqui, as ações positivas, elas tendem a gerar um efeito ainda maior em altcoins. Isso aqui de um modo geral, porque a gente tem altcoins e altcoins, ok? Tem mais de 16 mil criptomoedas. E aqui a gente está excluindo as shitcoins, aquelas moedas que não valem nada, ok? Então são moedas alternativas como Ethereum, Solana, Vax, Cosmos, Harmony, Near, Phantom, Aave, entre outras, ok? Mas o ponto que eu quero te mostrar é que notícias positivas em relação ao mercado internacional de renda variável em geral, elas provocam esse efeito aqui no S&P 500, esse efeito aqui no Bitcoin e esse efeito aqui
em altcoins. Notícias negativas têm um comportamento semelhante. Então entenda que esse ativo aqui é mais volátil que esse e esses ativos aqui são mais voláteis do que esse. Isso significa que quando eles caem mais do que esses. Porém, quando eles sobem, eles tendem a subir ainda mais, tá legal? Exceções para esse quadro aqui são eventos que se refletem exclusivamente ao mercado de criptomoedas, como um fechamento do cerco de governos ao criptomercado. Isso não vai ter o mesmo impacto aqui, vai impactar apenas Bitcoin e altcoins. Mas via de regra, todo e qualquer evento positivo para o mercado internacional, como por exemplo o fim da pandemia, maior confiança nos mercados, menor índice de endividamento das pessoas e etc. Tudo que você pode enquadrar como fatores positivos que influenciam a renda variável vão ter esse tipo de comportamento e de forma similar esse tipo de comportamento aqui relativamente a notícias negativas, ok? Então guarda bem esse esqueminha, tira um print da tela, salva esse vídeo, compartilha com alguém e aí você vai olhar para esses gráficos aqui e você vai entender melhor a correlação do gráfico do Bitcoin com o do S&P 500. Se você comparar dia a dia a vela de cada um dos gráficos, você vai verificar que elas são altamente correlacionadas. Agora, você tem que notar uma coisa: não necessariamente o gráfico como um todo vai ser semelhante, vai ser igual. Por quê? Um dos motivos é que os mercados internacionais, eles abrem e fecham. Então você vê que a gente tem aqui um candle no dia 21 e outro somente agora no dia 24. Os mercados internacionais não funcionam no final de semana. Então, para você ver a correlação, você tem que descontar aqui os finais de semana, tá legal? Mas o importante é que a movimentação dos preços é altamente correlacionada do Bitcoin e também do S&P 500. Mas olha aqui uma coisa, quando o mercado cripto cai, ele cai demais. No dia 21 de janeiro, a gente teve uma queda de 14% do Bitcoin, porque aqui é mercado livre, aqui é mercado puro, não tem regulamentação, não tem circuit breaker. Olha aqui no dia 21, o S&P caiu bastante também, mas o bastante para esse mercado é 2%, ok? Então você vê que eles tiveram comportamentos semelhantes, porém com intensidade diferente. Então, em linhas gerais, você quer saber o que esperar do criptomercado? Veja, eventos que podem impactar positivamente no mercado internacional. Eles vão ter esse efeito aqui. Eventos negativos que têm impacto no mercado internacional. Você pode esperar um efeito desse daqui. Efeitos positivos com impacto restrito ao criptomercado. Você ignora essa coluna aqui e projeta esse efeito aqui no Bitcoin e nas altcoins. Com um detalhe adicional, quando a gente tem determinados efeitos exclusivos do mercado cripto, como por exemplo uma entrada massiva de institucionais, a gente tem esses efeitos aqui, porém em momentos diferentes. Primeiro, esse movimento se reflete mais no Bitcoin, que é a porta de entrada das criptomoedas, e num horizonte temporal subsequente, ou seja, mais tarde, no momento seguinte, a gente tem esse efeito se refletindo nas altcoins, ok? Um eventual conluio de governos proibindo criptomoedas. Obviamente isso não vai se refletir tão significativamente no mercado acionário de um modo geral, mas você vai ter esse efeito aqui no Bitcoin e esse efeito aqui mais acentuado ainda nas altcoins, ok? Então, eu acho que esse esquema aqui é bem útil para você saber se posicionar, para você ter uma perspectiva do que você pode esperar do mercado diante de cada tipo de cenário, tá legal? Então fica atento nas notícias internacionais, nas notícias específicas do criptomercado, porque isso vai te dar um norte do que esperar daqui por diante. Em relação à parte gráfica, no momento atual, o ponto de suporte mais forte do Bitcoin, a gente tem um suporte muito forte na região dos 30 mil dólares. Então agora que ele caiu para baixo dos 40, ele tem uma zona livre para transitar entre os 40 mil dólares e os 30 mil dólares. Caso ele perca o suporte dos 30, a gente pode ter uma queda muito
muito maior ainda, tá legal? Mas isso vai depender do desenrolar dos eventos relativos ao mercado internacional e também ao mercado especificamente de criptomoedas, tá legal? Fica ligado nisso, eu acho que esse esquema vai te ajudar bastante. Então copia o link desse vídeo e salva para você não esquecer dele, tá legal? E se você gostou, taca aí o joinha. Um grande abraço e até a próxima.